Bem, pessoal, a importância do acompanhamento da saúde mental na criança. Eu vou explicar por que esse tema é tão relevante, né? Eu sou neurocirurgião, vira e mexe atendo crianças, né? Pais com tumores cerebrais, né? Adultos, né? E muitas vezes a saúde mental na população pediátrica ela é menosprezada. Eu vou explicar um pouquinho para vocês os detalhes. O que acontece? Quando a gente olha a sociedade como um todo, né, existem algumas áreas que sempre foram polêmicas. Né? As áreas que envolvem o comportamento, saúde mental, cérebro, né? Se a gente pensa até do ponto de vista filosófico, existia dilema mente, corpo, né? A parte espiritual. Então, é uma zona que é uma zona cinzenta do ponto de vista que a gente fala até filosófico do dia a dia das pessoas entenderem. Então, por exemplo, às vezes para um pai, para uma mãe, para um avô, para um amigo, é difícil diferenciar da criança dita ou chamada de mal educada, de uma criança com às vezes tem um transtorno de saúde mental, que o comportamento dela às vezes não fica tão adequado para um determinado ambiente, né? E isso no dia a dia de alguém que está ali passando na rua, ou alguém que convive de forma pontual, é difícil dele perceber essa diferença, né? E historicamente, para piorar ainda, né, a saúde mental da criança nunca foi algo muito valorizado. Então, se você precisar, hoje em dia, né, de alguém especialista em saúde mental, ou psicólogo, ou psiquiatra, né, provavelmente você vai ter uma dificuldade. Se você depender do sistema de saúde público, mais ainda, né? Existem realmente poucos profissionais que se dedicam a isso, né? Há uma carência de oferta de serviços no sentido de saúde pública, saúde mental pública, há pouquíssimo investimento de governo sobre isso, né? E as pessoas acabam deixando de lado. Isso causa um grande comprometimento. Entenda, na fase da gente pediátrica, na fase que a gente é criança, é o momento maior que nosso cérebro se desenvolve. Novas conexões são criadas, né? Problemas novos podem surgir, consolidar ali. Então, se você nota o seu filho com comportamento inadequado, se você nota, especial mãe que às vezes tem um ou outro filho para comparar, ou às vezes primo, né, vê que a fase de desenvolvimento dele está diferente, né? Quando eu digo comparação, não é no sentido que você vai dizer que ele é melhor ou pior, não, ou alguma diferença que você nota de habitual. Normalmente a escola pontua isso, né? Crianças que às vezes frequentam igreja, às vezes observam também, pessoas acabam pontuando isso, né? Às vezes parente pontua isso, e às vezes é difícil para o pai e para a mãe estar ali naquele dia a dia, às vezes observar. Então, o que é que eu digo para você? Sem preconceitos, sem gerar muito problema filosófico em você, achar que você, mãe, não está educando direito, ou pai não está educando direito, ou porque o pai não é presente, esqueça isso. Pensa o seguinte, eu estou pontuando, ou pessoas estão pontuando um problema de comportamento do meu filho, um problema relacionado à saúde mental do meu filho. O que é que eu vou fazer? Me despedir de todos esses preconceitos e levar para um especialista, para um profissional que vai avaliar. Normalmente essa criança, né, vai ser necessário passar por um psicólogo, fazer toda a avaliação. O psicólogo normalmente é um parceiro muito importante, tanto do neuropediátrica como do psiquiatra, né? Eles muitas vezes auxiliam muito no diagnóstico das doenças, né? E aí pode ser o autismo, né? Pode ser uma série de outras doenças de saúde mental que acontecem na população pediátrica, e muitas dessas acabam iniciando na fase pediátrica, e muitas você não consegue diagnosticar, porque o cérebro tem informação, às vezes é difícil do pediatra e do psiquiatra bater o martelo ali, mas ele vai fazer aquele acompanhamento até chegar à conclusão. Então, não deixe para lá. O grande objetivo desse vídeo é desmistificar a saúde mental da população pediátrica, né? Você não vai resolver sozinho, você não vai diagnosticar sozinho, você vai precisar de um profissional, em especial nesse cenário que vários locais e pessoas estão pontuando que há uma certa inadequação nessa criança, tá bom? E essa avaliação, sem dúvida nenhuma, seu filho vai desenvolver melhor, seu filho vai ter um excelente acompanhamento, né? E saiba que hoje a ciência desenvolveu muito nessa área, né? Por isso que cada vez mais a gente vê diagnóstico, por isso que cada vez mais você ouve falar do tema, né? Autismo na população infantil, transtorno de déficit de atenção, é que o conhecimento da gente vai aumentar. Está aumentando e vai aumentar mais ainda, o tratamento também vai melhorar, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.